Meus irmãos, mais um domingo estamos unidos virtualmente, mas distanciados. Deus nos dá a bênção, o privilégio de continuarmos a adorá-lo, embora que em lugares diferentes. Ansiamos o momento de estarmos novamente juntos, unidos, localmente unidos, para que possamos assim desfrutar da comunhão dos irmãos. Portanto, é muito importante que nós não nos acostumemos com essa situação. Isso pode ser conveniente, pode ser mais confortável, mas tenho certeza que não é a mesma bênção de estarmos juntos. No entanto, diante de Deus, pedindo que Ele compense aquilo que está faltando, nós vamos adorar ao Senhor. Abramos, meus irmãos, as nossas Bíblias no Salmo de número 96. Salmo 96. Diz assim a Escritura: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Meus irmãos, o Salmo 96 é uma evocação a todo o povo para que louve o Senhor. E este convite é feito com base naquilo que Deus é e faz. Ele é o único que é digno de ser louvado. E todas as terras, todos os povos devem louvá-lo. Bendizer o seu nome, proclamar a sua salvação dia após dia. Sabemos, meus irmãos, que sempre o propósito de Deus foi abrir o povo para todos os povos, não apenas uma descendência específica. No Antigo Testamento, nem todos filhos de Abraão foram salvos. Tivemos períodos de severa apostasia em Israel, reis ímpios que até mesmo impuseram adoração a ídolos, a outros deuses. Nesses períodos, sem dúvida alguma, a apostasia é o que reinava. Isso quer dizer que a grande parte do povo se perdeu nesses períodos. Então, não entendamos que a descendência de Abraão foi salva, de jeito nenhum. Parte dela, e esta parte deveria viver de tal forma a atrair os gentios, atrair os povos para conhecer o Deus de Israel. No Novo Testamento, vemos então a ordem para que a igreja se espalhasse por todos os povos. Então, olhando para o Salmo, vemos que todas as terras deveriam cantar ao Senhor, entre todos os povos as suas maravilhas, entre as nações deveria ser anunciada a glória do Senhor. Reparem, portanto, este Deus mundial, não é um Deus único de Israel, é o Deus de toda a terra.
Israel era o meio pelo qual Deus se revelava aos povos, não era a única nação salva. Porque o Senhor é muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Os deuses dos povos não passam de ídolos, mas o Senhor é real, tão real quanto a própria criação. A criação é obra das suas mãos. A criação atesta a existência desse único Deus real. De novo, tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Este salmo é um salmo que profeticamente fala de missões. Embora no Antigo Testamento elas não existiam ainda, fala que todas as nações ouviriam da glória do Senhor, que elas devem ouvir e que chegaria o tempo em que isso aconteceria. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale, julga os povos com equidade, alegrem-se os céus e a terra, o mar e a sua plenitude. Portanto, nós vemos, meus irmãos, um salmo que fala da grandeza de Deus, que deve ser reconhecida por todos os povos. A maior bênção do ser humano é exatamente conhecer o seu Criador, que por causa do pecado é também seu Salvador. Temos muito que agradecer a Deus, por Ele ter nos criado, por Ele ter nos salvado, por Ele manter a nossa existência física e tudo criado, por Ele manter a nossa salvação, nossa vida espiritual com Ele. Uma vez salvos, eternamente salvos em Cristo Jesus. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração pela oportunidade magnífica, maravilhosa de podermos te adorar. Ó Deus, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, pedimos que o Senhor aceite todos os atos do culto para louvor de tua glória, e isto unicamente por causa de Cristo. Sabemos, ó Deus, que o culto é prestado a ti, mas a necessidade é toda nossa. O Senhor não tem necessidade do nosso culto. Não é possível acrescentar ao Senhor qualquer coisa. Não é possível dar a ti qualquer coisa. Tudo já é teu e tu não precisas de nada. Portanto, ó Deus, a necessidade é nossa. Nós que somos acrescentados, crescidos, fortalecidos, abençoados, ensinados na tua presença, edificados. E é isto que nós te pedimos, ó Deus, como bênção para esta manhã. Dá-nos todos os meios para te adorar. Oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, entoemos o hino de número 4, culto à Trindade. Hino de número 4. Meus
continuidade, meus irmãos, ao nosso culto, abramos na carta de Judas, leiamos os versos 24 e 25, Epístola de Judas, lá no final, versos 24 e 25. Diz assim a Escritura: Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Meus irmãos, esta doxologia é cheia de ensinamentos. Na verdade, Judas, não Iscariotes, que nem crente era, também não Judas Tadeu, o apóstolo, esse é Judas, irmão de Tiago, meio-irmão de Jesus, filho de José e Maria. Esse Judas, ele escreve a sua carta com a intenção clara de falar das dificuldades que a igreja enfrenta, especialmente por causa de falsos ensinos e falsos mestres. Já naquela época, meados do século I, havia nas igrejas uma perniciosa atuação de pessoas que entravam com o objetivo de ensinar suas próprias doutrinas. Ao invés de ensinar a Escritura, ao invés de ensinar o ensinamento dos apóstolos, eles desviavam as igrejas com as suas heresias, suas próprias doutrinas. É por isso que nós vemos Judas iniciar a doxologia dizendo: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Se nós estamos de fato buscando a Deus com sinceridade, nós vamos perceber onde está a verdade. Por isso, meus irmãos, quando vemos uma geração de chamados evangélicos seguindo caminhos estranhos, às vezes até doutrinas pagãs, travestidas de evangélicas, isso mostra uma realidade de igreja que não conhece a verdade. Se nós conhecemos a Escritura, então nós não somos enganados. Por quê? Porque o próprio Deus nos dá esse conhecimento e essa firmeza. Ele nos guarda. Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar na fé, de apostatar, de seguir falsos ensinos. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. O ambiente no final dos tempos para a igreja será um ambiente de exultação, não apenas da própria igreja, mas o próprio Cristo. Cristo se mostrará extremamente exultante pela consumação de sua obra. E nós, sem dúvida alguma, ao percebermos a extensão, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Deus, que foi assim revelado na obra de Jesus Cristo, vamos ser apresentados com exultação, imaculados diante da glória dele. Ao único Deus, que é nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, na eternidade, antes da fundação do mundo, e agora e por todos os séculos, a eternidade sem fim. Então vejam que coisa bela, um cântico de exaltação a Deus, não por causa da salvação apenas, se podemos dizer apenas, que é o fato central, mas porque Deus nos guarda de tropeçar, Deus nos guarda de naufragar na fé. Portanto, são verdades preciosíssimas e abençoadoras. Vamos, meus irmãos, nesse momento orar, confessando os nossos pecados, pedindo que Deus renove em nós também a disposição para servi-lo, que nós tenhamos a consciência do perdão, que é tão maravilhosa, ela refrigera a nossa alma, ela nos consola e nos anima. Oremos. Senhor nosso Deus, todos nós sabemos que somos pecadores. Não há um único ser humano que não seja merecedor do inferno por causa disso. Mas, ó Deus, nós também temos consciência que a Tua graça é maior que o inferno.
A tua graça, ó Deus, tirou pessoas que eram dignas do inferno e as destinou à salvação. E isso, ó Deus, é pura graça. Assim, ó Deus, entendemos um pouco a grande dívida impagável que temos contigo, porque o Senhor providenciou a nossa salvação e nos amou quando éramos ainda teus inimigos. Ó Deus, o Senhor nos salva, e isso já é por si maravilhoso, incomparável, mas o Senhor também faz a manutenção desta nossa salvação. O Senhor nos guarda de tropeçar. Aqueles, ó Deus, que te buscam, encontram no Senhor a força e o conhecimento da verdade para não ir atrás de falsos ensinos, falsos mestres, doutrinas diabólicas, doutrinas que colocam o homem como centro de tudo e que desviam do Senhor a glória e faz do Senhor servo das vontades dos homens. Ó Deus, te agradecemos porque tu tens nos dado o conhecimento da verdade e com toda a humilhação diante de ti, afirmando que o mérito é todo teu, é o Senhor que nos preserva, não temos participação nisso. Como Noé, que não se perdeu em sua geração, não por causa dele, mas porque o Senhor o preservou, nós também, ó Deus, somos preservados hoje como teus filhos, para não nos perdermos nessa geração perversa. O Senhor nos guarda de tropeços, o Senhor nos apresenta imaculados, com exultação diante da tua glória. Que maravilha, que bênção incomparável. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa todas as vezes, ó Deus, que nós trocamos esta glória indizível por coisas efêmeras e passageiras, por prazeres, ó Deus, da carne, por exultação pessoal, por coisas arrogantes da nossa alma. Perdoa-nos, ó Deus, os pecados, e que a proximidade que temos de ti, a proximidade que o Senhor, ó Deus, franqueou a nós, porque estamos no Santo dos Santos agora, sempre, ó Deus, nos deslumbrem com o teu ser, para que nós assim, ó Deus, cativados por ti, extasiados por quem o Senhor é, rendamos a nossa vida completamente a ti, em obediência, concordando de todo o coração com a tua palavra, querendo, ó Deus, a tua vontade, e assim agindo para a tua glória tão somente. Mais uma vez pedimos, perdoa-nos, oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, entoemos o hino de número 68, Necessidade. Hino de número 68, vamos cantar a nossa inteira, completa, total necessidade de Deus. Vitória já te
vamos orar, agradecendo a Deus os dízimos e ofertas que os irmãos têm depositado na conta da igreja. Deus tem sido generoso para conosco. Esta semana fizemos uma transferência de R$7.000 para assistir a pastores angolanos. Deus nos dá esse privilégio de poder ajudar no meio da crise. Bênção de Deus, graça e misericórdia do Senhor. Nós, portanto, agradecemos dízimos e ofertas e também suplicamos em favor de enfermos, pedindo que Deus os revista com a saúde. Deus tem um propósito para cada vida, para cada criatura, e esperamos no Senhor e na sua vontade. Temos a família do nosso irmão Diácono Luciano, primos, prima, tios, pedir que Deus esteja atuando na vida deles. Também continuamos a pedir pelo Roberto e sua família. Ronise está ainda internada, ele teve alta ontem. E também a Ariadne, irmã da Ronise, e uma das filhas também com a Covid. Pedir que Deus tenha misericórdia de outros muitos irmãos que estão infectados, que todos esperem no Senhor e na vontade dEle. Também aqueles que estão sofrendo por causa do desemprego, da falta do sustento, Deus haverá de suprir. Deus usa de meios surpreendentes, através de sua igreja e de todos os meios, porque Deus é o Senhor de tudo, para trazer o sustento à mesa dos seus filhos. Vamos orar também, meus irmãos, pelos missionários. Essa semana conversei com o missionário Albano no Iraque, conversei com o reverendo Paulo Serafim Guiné-Bissau, conversei com nossa irmã Lígia, aqui em Ubatuba, entre os quilombolas, conversei com nossa irmã Eliane, que está temporariamente no Brasil, mas trabalha com os angolanos. E o que eu tenho visto é que Deus tem suprido, mesmo havendo dificuldades, Deus tem suprido. Vamos orar, portanto, pelos missionários e também pelos povos com os quais eles trabalham, porque não é fácil ver ovelhas, ver pessoas queridas, irmãos nossos, passando por dificuldades, quer na saúde, quer no sustento. Então oremos pelos missionários, pelo sustento deles, mas também pelos povos com os quais eles trabalham. Lembremos das nações indígenas que também, por não ter a imunidade que nós temos, estão mais vulneráveis também à contaminação. Vamos pedir a Deus que abençoe, dando conhecimento para uma vacina ou um tratamento efetivo. Esta semana chegou ao Brasil um avião com testes de vacina contra a Covid. Vamos pedir a Deus que estas pesquisas sejam assim confirmadas, porque de fato apenas um tratamento efetivo é o que vai solucionar esse problema, nada mais o fará. Então vamos pedir a Deus que nos dê esta bênção. Vamos orar também por nosso país, um país totalmente desgovernado pela guerra entre os poderes. Vamos pedir que Deus abençoe os que estão agindo por honestidade, buscando o benefício do povo. Vamos pedir a Deus que quebrante, se levante contra aqueles que estão agindo de forma mesquinha, tentando extrair da Covid benefícios políticos e tentando atingir outros políticos que são seus inimigos. Que coisa bárbara, que coisa maligna é essa política brasileira. Vamos orar também pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos pedir que Deus abençoe cada igreja local. Vamos pedir pelo reverendo Roberto Brasileiro, a mesa do Supremo Concílio. E também há um motivo de grande alegria, que é o nascimento da Bela. Nossa irmã Débora concebeu, deu à luz, e a Bela então já está entre nós. Então é motivo também de alegria e de gratidão a Deus a chegada dessa nossa irmãzinha. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos pela ocasião do culto. Ó Deus, que momento impagável. Somente quando estamos ausentes, ó Deus, no momento do culto, que percebemos de uma forma tão clara, tão cristalina,
o quanto é importante estarmos juntos na Tua presença, o quanto isso nos fortalece, isso é vital para a nossa alma. Ó Deus, te damos graças, portanto, por esse momento e pedimos, ó Deus, primeiramente, na verdade, agradecemos ao Senhor pelos dízimos e ofertas. Tu tens sido, ó Deus, muito generoso, o Senhor tem nos abençoado e pedimos, ó Deus, que esses recursos se multipliquem para que nós possamos fazer cada vez mais como servos do Senhor, como agência do reino que é a igreja. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a abençoar o teu povo com o ganho, com o emprego, para que assim, ó Deus, não apenas tenhamos o sustento, mas também possamos ajudar aqueles que estão em necessidade. Pedimos, ó Deus, em favor dos enfermos, aqueles que estão afetados pela Covid, outros, ó Deus, enfrentando outras moléstias. Pedimos, ó Deus, a tua graça e a tua bênção sobre todos, que todos esperem no Senhor. Pedimos, ó Deus, que abençoes também aqueles que estão passando dificuldades por causa de falta de alimento, de desemprego. Ó Deus, sabemos que o Senhor guarda e cuida dos teus filhos, ainda que passem por alguma privação. O Senhor, que tem todos os meios nas mãos, os utiliza para o suprimento da tua família. Ó Deus, pedimos também que abençoes da mesma forma os missionários, que eles sintam no Senhor o amparo e também o sustento seja a eles assim garantido, e que os povos com os quais eles trabalham sejam também assim abençoados pelo Senhor, e que esse momento de crise abra portas, ó Deus, para a evangelização, para novas conversões, para que a luz de Cristo, ó Deus, raie e assim chame, ó Deus, os eleitos nesses países. Ó Deus, também rogamos em favor do nosso governo. Tem misericórdia, ó Deus. É provável que na história de nosso país nunca tenha havido uma situação como essa, onde há um desgoverno, onde um governo briga consigo mesmo. Tem misericórdia, ó Deus. Abençoa aqueles que querem agir por bondade, por justiça, de forma correta, pensando no povo. Ó Deus, e se levanta contra nós, te rogamos, aqueles que têm agido de forma mesquinha, de forma, ó Deus, maligna, tentando tirar proveito do sofrimento da população. Tem misericórdia, ó Deus, nós te rogamos. E também rogamos a tua bênção, ó Deus, para a Igreja Presbiteriana do Brasil, para o reverendo Roberto Brasileiro, sua família, todos os componentes da mesa e cada igreja local, que sejam fiéis, dedicados ao Senhor e usados assim para a tua glória. E por fim, ó Deus, um motivo de grande alegria, a chegada de nossa irmãzinha Bela. Te agradecemos, ó Deus, pelo parto da nossa irmã Débora, ter ocorrido em paz sua gestação, e todos nós recebermos agora esse presente. Que ela, ó Deus, seja tua serva e viva para a tua glória. Nós oramos agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse momento vamos entoar 2 cânticos, e a nossa irmã Ana Bia vai nos dirigir nesse momento. Quem nos separará? Ou do porvir.
separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Quebrantado. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, na obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por
Meus irmãos, para nossa edificação, abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 5, leiamos o verso de número 28. Efésios, capítulo 5, verso de número 28. Diz assim a Escritura: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Vou ler novamente. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, graças te damos, porque temos adorado ao Senhor nesse momento. Oramos, cantamos, e agora, Deus, é a ocasião da instrução de tua palavra. Pedimos que o Senhor fale poderosa e profundamente ao nosso coração. E que nós, ó Deus, verdadeiramente aprendamos, ó Deus, a beleza do trato conjugal. Especialmente, ó Deus, nesta hora, aprendamos a responsabilidade do marido quanto à sua esposa. Algo mais, pois já temos visto ensinamentos a esse respeito. Oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, como acabamos de falar, referir na oração, Paulo continua a fazer neste verso uma dissertação a respeito das responsabilidades que o marido tem com relação à sua esposa na estrutura do casamento. Agora, voltando objetivamente a falar desse relacionamento, porque nós vimos que o apóstolo estava fazendo uma espécie de digressão, um desvio. Ele começou a falar do amor do marido pela esposa e passou a falar do amor de Cristo por sua igreja. Isto no verso 25. E ao fazer a comparação com a obra de Cristo em relação à sua igreja, ele então passa a falar objetivamente disso. É como se ele fosse tomado por um assunto que é o centro de tudo, o centro da vida, o centro da existência de todo crente, a obra de Cristo, o amor de Cristo por sua igreja. E então ele retorna ao assunto da responsabilidade do marido para com a esposa, aqui no verso 28. Vimos, meus irmãos, que mesmo tratando do amor de Cristo por sua igreja nos versos 26 e 27, é possível e necessário tirarmos algumas lições, como se fossem uma ilustração, o amor de Cristo por sua igreja, ilustrando o amor do marido por sua esposa. Então, é necessário olhar para os versos 26 e 27, ainda que estritamente estejam falando do amor de Cristo por sua igreja, nós devemos também ali perceber de forma ilustrativa como o marido ama a sua esposa. Nós vimos como é necessário distinguir claramente estes assuntos. Nós não podemos fazer todas as aplicações do amor de Cristo por sua igreja ao amor do marido pela sua esposa. O amor de Cristo pela sua igreja é incomparável. O amor de Cristo, portanto, e a responsabilidade do marido quanto à esposa não podem ser equiparados em totalidade. Nós não podemos fazer isso para não chegarmos a algumas conclusões equivocadas. Todavia, é inegável que são ilustrativos um do outro. Vemos nas Escrituras que a figura mais própria, mais profunda, em que a relação de Cristo com a igreja, de Deus com sua igreja, é usada exatamente o casamento. Por isso, o relacionamento entre Cristo e a igreja também ilustra o que é o casamento, exatamente o que Paulo está fazendo nesses versos. Então reparem, como que a figura preferencial para mostrar como Deus ama a sua igreja, para mostrar o casamento de Cristo com a igreja, é o próprio casamento, o matrimônio, então também o matrimônio pode ser conhecido à luz dessa
obra de Deus, o relacionamento dele com sua igreja. Assim, meus irmãos, no verso 28, Paulo volta a falar objetivamente da responsabilidade do marido para com sua esposa, depois de ter tratado de uma forma tão profunda do relacionamento de Cristo com sua igreja nos versos 26 e 27. E reparem, essa digressão, esse desvio não é acidental, é proposital. Paulo faz questão, meus irmãos, de falar com profundidade da obra de Cristo por sua igreja, do amor de Cristo para com os eleitos, não apenas para lembrar aos crentes efésios daquilo que Cristo fez, mas também para afirmar o quanto este assunto é importante e central para o casamento, para a igreja. Sabendo, meus irmãos, isso dentro do próprio contexto, é como se nós disséssemos que assim como não existe igreja sem união com Cristo, sem obra de Cristo, também não há matrimônio sem a disposição do homem para isso, sem a obra do marido para com sua esposa. Lembremos, nós vamos nos referir a isso mais no final, que o casamento começa com a atitude do homem. É o homem que pede a esposa em casamento. Assim como Cristo age para salvar a igreja, é o homem que se dispõe para o casamento. A união entre homem e mulher é óbvia no casamento, mas é preciso entender o que é essa união, que certamente cada vez menos é compreendida. É muito mais que proximidade espacial, geográfica, física, como morar no mesmo local e ter a conjunção dos corpos. Esta união do marido com a esposa é verdadeiramente compreendida numa união existencial. Meus irmãos, o apóstolo inicia o nosso verso com um advérbio na língua grega que expressa semelhança. Pode ser traduzido como da mesma forma, igualmente, assim. Então percebamos que essa digressão que ele está fazendo ao se dedicar a falar da obra de Cristo por sua igreja nos versos anteriores não é acidental. Ele sempre teve a intenção comparativa. Assim também. Então ele fala da obra de Cristo no verso 28, assim também. Os maridos devem se inspirar, portanto, naquilo que Cristo fez por sua igreja para amar devidamente a sua esposa. O grande ensinamento, meus irmãos, dessa passagem é a ênfase na unidade entre o marido e a sua mulher. Unidade é muito mais do que união. É certo que a unidade pressupõe a união. É até possível vermos esses dois termos como sinônimos, nas Escrituras parecem até mesmo ser, lançando mão da própria ideia de Paulo para ilustrar o relacionamento do marido quanto à esposa. A obra de Cristo, nós notamos nesta obra de Cristo, que marca exatamente o nosso relacionamento com Ele, é a unidade, é a união. É expresso exatamente em termos de união, nós estamos unidos a Cristo. O que garante, portanto, que nós recebamos todos os benefícios de Jesus Cristo é porque estamos unidos a Ele. Tudo que Ele conquistou na cruz, em sua vida, em sua morte, em sua ressurreição, é exatamente o que nós recebemos porque estamos unidos a Ele. Paulo disserta longamente sobre isso nas suas epístolas. E esta união, meus irmãos, se expressa de tal forma, ela é tamanha, que nós até mesmo já morremos com Cristo, já ressuscitamos com Ele, exatamente porque estamos unidos de uma forma indissolúvel a Jesus Cristo. É uma ideia que transcende a simples junção, é tornar-se corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Meus irmãos, na compreensão disto, percebemos que quando somos convertidos por Deus, nos tornamos um com Cristo. Isso é unidade. Daí a nossa enorme responsabilidade quanto à santidade.
Nós estamos unidos a Cristo e somos um só com Ele. Paulo chega mesmo a dizer que expor os membros de Cristo ao pecado, aliás, expor os nossos membros ao pecado, é expor os membros de Cristo. Em 1 Coríntios 6,15, ele faz a seguinte pergunta: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Os nossos corpos são membros de Cristo. Se pertencemos a Cristo, nossa vida se inclinará naturalmente à santidade, por causa do Espírito que é em nós, por causa da nova natureza. Certamente, Cristo não pode, e mais do que isso, Cristo não vai ser maculado pelo pecado que nós cometemos, de forma alguma, pois Ele mesmo já pagou por todos eles. No entanto, meus irmãos, é uma tremenda incoerência, terrível e perigosa, negligenciarmos a santidade, expor Cristo ao pecado, algo que certamente o levará a tomar providências para novamente trazer a santidade o próprio corpo. Reparemos, pois, que não pensamos em união dessa forma. Nós não pensamos em união em termos de integração. É isso, meus irmãos, que a nossa conversão é, uma integração com Cristo. Fazemos parte agora do corpo dele, somos corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós, o seu corpo. Não há como desfazer isso, não há como anular essa união. Não resisto em fazer aqui uma aplicação doutrinária. Admitir, meus irmãos, que um crente pode cair da graça, como algumas igrejas dizem, que é o equivalente a perder a salvação, é como dizer que o corpo de Cristo é um corpo réptil, que pode ter membros que são amputados e que outros crescem no lugar. Essa ideia, ela é absurda, ela é terrível. Nenhum crente pode perder salvação. Ele é corpo de Cristo, ele está ligado indissoluvelmente a Jesus e de lá ele jamais pode ser extirpado. A ideia de que o santo corpo, preservado da corrupção na cruz, porque não ficou exposto no estado de morte por tempo prolongado, e nem mesmo as suas pernas foram quebradas. O corpo de Cristo, como diz o Salmo profeticamente, foi preservado. Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Este corpo, que é simbolizado na igreja, então veio a ser dilacerado em doutrinas equivocadas, pelas idas e vindas de pessoas indecisas em sua própria fé, como se pudessem ser ligadas e desligadas do corpo de Cristo à medida daquilo que acreditam. Vejam, meus irmãos, necessitamos entender isso. União nas Escrituras. O que significa união? Não é apenas colocar duas pessoas espacialmente juntas, geograficamente habitando na mesma casa, dormindo na mesma cama. É integração entre os seres, é unidade. Vejam como é exatamente esse o conceito de casamento. O crente não está ao lado de Jesus, não estão juntos em uma multidão que passou a ser chamada igreja. Eles estão mutuamente integrados, unidos em termos de corpo. Passam a ser um na união com Cristo, há uma integração. Como igreja, nós estamos integrados uns aos outros porque estamos integrados a Cristo. Essa, meus irmãos, é a figura do casamento evocada pelo apóstolo alguns versos adiante, no verso 31, quando cita as palavras de Gênesis: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. A integração. A iniciativa do casamento, como dissemos há pouco, é masculina. É o homem que pede a mão da esposa, por isso, sem o papel do homem, não há casamento.
Assim como sem iniciativa de Cristo, não haveria igreja, não haveria a comunhão, não haveria integração. E o conceito, meus irmãos, do matrimônio, expresso já a partir de Gênesis, é: dois são uma só carne, dois se tornam um, isto é, um único ser, um único organismo diante de Deus, uma unidade orgânica. Percebam então que há uma paridade perfeita. Ser crente, ser alvo da obra de Cristo, é se tornar um único corpo com Cristo, com Ele. Ser casado é contrair matrimônio, é se tornar uma só carne com o cônjuge, é integração, é unidade, tornar-se um único corpo. Olhando para a língua grega, percebemos uma ênfase enorme, entre aspas, como se diz, absurda, nessa unidade. Paulo está enfatizando isso de uma forma destacada. E isso, meus irmãos, para mostrar o quanto o marido deve se dedicar à sua esposa, o quanto isso, na verdade, é unidade. O apóstolo faz questão de colocar todos os verbos no tempo presente. Na língua grega, isso significa ação contínua, ação ininterrupta. Então, o dever do marido de amar é um dever contínuo, é um dever que não tem qualquer intervalo. O amar, que aparece na sequência imediata, no verso que está traduzido por um infinitivo, amar, é também na língua grega o infinitivo presente. É enfaticamente durativo, é como se fosse traduzido como estar amando. O dever é contínuo e amar continuamente. É um dever amar continuamente a esposa, é enfático, sem interrupção. Na parte final, as duas referências ao verbo amar também estão no presente. Quem está constantemente amando a esposa, está constantemente amando a si mesmo. Esta é a força da argumentação de Paulo. E o casamento é isso, é uma experiência de contínuo amor, lembrando que tem por base não a paixão, não o sentimento, mas o compromisso de fazer o bem. Amar é prático, amar é ação. Não é uma paixão avassaladora que vem e vai. O que é dito no calor da paixão é geralmente insano, algo que dificilmente se cumprirá quando a sobriedade voltar. Quem está apaixonado está embriagado de sentimentos. É necessário saber dosar a paixão, caso contrário, será escravizado por ela. Esse amor constante do marido por sua esposa é seu cuidado, é seu zelo, dedicação. Ele vai se empenhar no suprimento da esposa e dos filhos dela, nos filhos que teve com ela. O cuidado e o carinho, a fidelidade conjugal, a preservação do corpo, a preservação da alma desse cônjuge. Meus irmãos, certamente acima de tudo está o alimento espiritual que o marido deve prover para a sua casa. Ele não é provedor apenas dos bens materiais, do alimento físico, ele é provedor também dos bens espirituais e do alimento espiritual. Ele é responsável disso. Já falamos disso na exposição no verso 25. Contudo, a ênfase reflexiva, a ênfase na unidade, na integração, não são visíveis apenas nessa dedicação constante do marido para com sua esposa. Olhando para a língua grega, nós vemos uma curiosa construção do apóstolo Paulo, um uso que pode ser até mesmo visto como um tanto incomum dos pronomes. Certamente, em qualquer língua, usa-se o pronome possessivo para identificar a união conjugal. Dá-se a ideia de pertencimento, não de um objeto exatamente, possuir um objeto, mas de um relacionamento onde quer se enfatizar exatamente uma continuidade, uma ligação.
O homem apresenta a pessoa com quem está casado, dizendo: esta é minha esposa. A esposa apresenta o homem com quem contraiu núpcias, dizendo: este é meu marido. O uso do pronome possessivo indica aquele com quem assumimos então um compromisso inalienável. É verdadeiro pertencimento. Salomão expressa essa bela ideia conjugal quando coloca nos lábios de sua amada Sulamita: eu sou do meu amado e o meu amado é meu, ele pastoreia entre os lírios. Cantares 6:3. É o mútuo pertencimento. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Também isso, meus irmãos, se aplica a Cristo e sua igreja. É essa ideia de união que me habilita a dizer: Cristo é meu. Quando eu digo Cristo é meu, eu também estou dizendo: eu sou dele. Certamente levando em consideração que estes graus de posse são extremamente diferentes. A submissão e sujeição da igreja a Cristo não são exatamente a mesma relação de posse conjugal. Pertencemos a Cristo também como seres, porque Ele é Deus, Ele nos tem como posse. E quanto à salvação, Ele nos comprou por precioso sangue. Nós não somos redentores de nossa esposa como maridos, portanto há diferenças. Lembram-se que falamos que há diferenças entre a obra de Cristo e a igreja e do marido para com a esposa? São ilustrativos, mas não dá para aplicar todas as coisas, todos os detalhes. Somos propriedade de Cristo em termos muito mais profundos do que no casamento. Embora também no casamento haja a ideia de posse. O marido é da mulher, a mulher é do marido. Paulo chega a dizer isso na primeira carta aos Coríntios, até mesmo em relação ao corpo. O corpo do marido pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao marido, tendo aí uma forte conotação sexual. O uso curioso que faz o apóstolo é visto exatamente, meus irmãos, neste uso do pronome que, na verdade, ao invés de ser um pronome possessivo, é um pronome reflexivo. Paulo coloca pronomes reflexivos na língua grega, ao invés de construir a frase como se esperaria, como seria mais comum, com pronomes possessivos. O pronome reflexivo diz a sua própria designação que ele é, enfatiza algo que se volta para si mesmo. Faz questão de se referir à esposa como algo que se reflete para o próprio marido. São pronomes reflexivos. Os maridos devem amar a sua própria mulher, repetindo assim este uso do pronome na sequência. Ele também diz como o seu próprio corpo. Então vejam, é uma relação de reflexão. O próprio corpo, a própria esposa, são coisas que se refletem em relação ao marido. O uso do pronome reflexivo sugere por si mesmo que o apóstolo enxerga a mulher como parte do marido e vice-versa. A ideia de integração, portanto, de pertencimento, de unidade, estão aqui destacadas, estão aqui enfatizadas. E isso é ainda mais explicitado na parte final do verso, quando Paulo diz: quem ama a esposa, a si mesmo se ama. É reflexivo. Novamente ele usa também o pronome reflexivo: a si mesmo se ama. Reparemos então algo interessante. Vimos na exposição do verso 25 que há uma intensificação do modelo de amor que devemos ter para com o nosso próximo. Cristo disse a seus discípulos lá no cenáculo, conforme já citamos, exposto no Evangelho de João, Cristo diz que lhes deu um novo mandamento: deveriam amar uns aos outros como Ele, Cristo, amou. Ora, Jesus amou entregando-se na cruz, e é o mesmo padrão que nós vemos exigido por Paulo no verso 25 para os maridos. Devem amar a esposa como Cristo amou a igreja.
como ele amou e se entregou por ela. Agora reparem que o que está na parte final do verso 28 é uma referência à segunda parte do grande mandamento: amar o próximo como a ti mesmo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Reparem que os dois conceitos acabam por se fundir na ideia do casamento. Amar a esposa é a forma mais sublime, mais abençoada, mais profunda de amar alguém. É dar-se a si mesmo, é doar-se. A forma em que não temos limites naquilo que fazemos, dentro daquilo que é correto, dentro daquilo que é justo. Não há limites para aquilo que o marido deve fazer para com a esposa. Amamos como Cristo amou a igreja, e ao assim fazer, é também o maior benefício pessoal que o homem pode ter para consigo mesmo. Por quê? Porque são uma só carne. Na estrutura da igreja, amar o irmão é também amar a si mesmo. Beneficiar ao irmão é investir no corpo de Cristo, do qual você faz parte. De uma forma, sem dúvida clara, você também está se beneficiando daquilo. E quando nós falamos do relacionamento conjugal, muito mais ainda, a bênção se torna ainda muito maior para aquele que ama a sua esposa dessa forma. Algo pessoal, é beneficiar alguém que sou eu mesmo, é beneficiar alguém que sou uma só carne com ela. É algo, meus irmãos, que se reflete diretamente no marido, uma responsabilidade dedicada assim à esposa, fazê-la feliz, fazê-la suprida, não apenas no corpo, mas também na alma. E quando ele fizer isso, quando ele agir assim, será a maior bênção que um homem pode experimentar nesta terra. É algo que constrói a própria vida do marido, investir na sua esposa, na sua vida espiritual e na sua manutenção física. Meus irmãos, precisamos refletir então em nossa experiência matrimonial em termos de integração, em termos de unidade. Marido e mulher não estão simplesmente juntos, eles não estão simplesmente andando lado a lado, eles são um. Os dois constituem um único organismo, uma unidade inquebrável e irreversível. Um divórcio é como cortar alguém ao meio. Por isso nunca é solução para nada. O divórcio não soluciona, o divórcio acaba com o casamento. É cortar alguém ao meio. O marido deve olhar para sua esposa como sendo parte de si mesmo. Costumo dizer que minha esposa é minha melhor metade. Não há maior investimento do que aquele que resulta, meus irmãos, em ganho pessoal e eterno. Não há nada que seja mais importante nos relacionamentos humanos do que o casamento. Depois do próprio relacionamento com Cristo, o relacionamento mais importante que temos é o matrimônio, sem dúvida alguma. Maridos, invistam na vida da esposa. Não é devoção, não é idolatria, não é paixão descontrolada, é ser responsável, agindo com bondade, com carinho, entendendo a mulher quanto às suas necessidades e características. Um dos maiores erros que um homem comete é esperar que sua esposa haja como um homem. Isso jamais acontecerá. São lógicas de funcionamento totalmente diferentes. Aprendam, portanto, as diferenças e saibam respeitá-las. O homem cheio do Espírito Santo, lembremos que é disso que Paulo está falando, como o homem cheio do Espírito Santo trata a sua esposa. Portanto, este homem cheio do Espírito Santo é aquele que investe na vida de sua esposa e não tem apenas prazeres físicos com ela, mas
também prazeres maravilhosos espirituais, na profunda comunhão com ela, como sua irmã na fé. O homem cheio do Espírito Santo assim se dedicará para imprimir as virtudes de Cristo no casamento, na vida de sua esposa. Essa, sem dúvida alguma, é a maior demonstração de amor que ele dará a ela. Que Deus nos abençoe grande e ricamente. Amém. Meus irmãos, entoemos o hino de número 88, Amor Perene, que fala do amor de Cristo, sem dúvida, por nós, por sua igreja, mas entendamos que esse é o parâmetro do amor do marido por sua esposa. Hino de número 88. Meus irmãos, vamos nos dirigir a Deus em oração. A uma oração final, recebermos a bênção apostólica, assim nosso culto estará encerrado. Seguir-se-á a escola dominical. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração pela bênção, pelo privilégio de podermos te adorar. E pedimos a Deus que o Senhor abençoe grandemente os casais dessa igreja, os casais, teus filhos, ó Deus, por todo o mundo. Ó Deus, sabemos que a experiência conjugal, ela é incomparável. Não há nenhum relacionamento humano que se compare, ó Deus, à experiência do casamento. Mas também sabemos
que é de longe a mais difícil, a mais complicada. Ó Deus, por isso suplicamos a Ti que Tu dês, ó Deus, aos maridos e às esposas o empenho para que cada um cumpra o seu próprio papel, com dedicação e com amor. Como vimos hoje, ó Deus, que os maridos amem a sua própria esposa, ó Deus, de uma forma dedicada, de uma forma constante e ininterrupta, e até mesmo de uma forma reflexiva, olhando a esposa como parte de si mesmo, percebendo, ó Deus, que o investimento na vida dela é algo que também redundará no seu próprio benefício. Que ele, portanto, ó Deus, olhe para a esposa com todo carinho e dedicação, e assim, ó Deus, a alimente não apenas no corpo, mas também na alma, para que não tenha apenas prazeres físicos, mas enormes prazeres espirituais com ela. Que a sua esposa seja assim, ó Deus, parte da glória que o Senhor tem reservado para ele. Que ele olhe para ela e reconheça nela um presente, o presente indizível, o presente que o complementou desde o início. Assim, ó Deus, os casais de sua igreja que sejam santos, sejam firmes, vivam o casamento na plenitude do Espírito, para que assim também colham a plenitude da bênção conjugal. Nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e todo-poderoso Pai, o ensino, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus, estejam, meus irmãos, convosco, sobre toda a igreja de Deus na face da terra hoje e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, como aviso, temos basicamente dois. O primeiro deles já foi citado na oração, nasceu a nossa irmãzinha Bela, somos muito agradecidos a Deus por esse fato. Continuemos a orar pelos pais, pela plena recuperação da nossa irmã Débora, que teve que fazer uma cesárea, mas graças a Deus está tudo bem. Pedir que em breve possam estar já em casa. Vamos nos lembrar que toda semana que segue, o primeiro domingo do mês deu para ouvir, semana de oração, né? Então, nós temos de segunda a sexta, às 20 horas, nesta semana, o nosso encontro marcado, né? Tem uns que estando em casa chegam atrasados, mas tudo é compreensível. Então, ou então não comparecem. Mas a nossa intenção e a nossa vontade é que todos estejamos juntos. A reunião de oração é uma ocasião extremamente especial para nós, no sentido de que temos a oportunidade de colocar diante de Deus os nossos agradecimentos, orarmos juntos, especialmente pela situação de crise que ainda vivemos. É interessante que para muitos crentes, mesmo essa situação ainda não foi suficiente para quebrantar o coração. Então pensamos o que seria, né? O que seria necessário? Pedir que Deus tenha misericórdia e que desperte o seu povo, não para continuar numa negligência, né, num marasmo. Para muitos dos chamados crentes, a pandemia foi extremamente confortável. Não precisou vir à igreja, não precisou se deslocar, mas nós devemos entender que isso é uma tragédia. Pedir a Deus que cause um avivamento, que todos os crentes tenham consciência do quanto precisam de Deus, e se tem essa consciência, certamente não desprezarão uma reunião de oração. Então vejam a semana de oração como uma grande necessidade de todos nós, né? De segunda a sexta, às 20 horas. É isso.
Na sequência, as classes deverão se reunir nos links que serão transmitidos. Então, que Deus abençoe a todos. Se Deus permitir, às 18 horas estaremos virtualmente juntos. Deus abençoe.